Em abril, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, faz poucas semanas, decidiu, no voto, reabrir um processo para investigar o assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva. Rubens Paiva foi preso, torturado e morto pela ditadura militar em 1971. A tortura o matou. E o que aconteceu é que logo depois eles tiveram a ideia, os criminosos tiveram a ideia de um sequestro forjado, ou seja, que militantes teriam conseguido tirar Rubens Paiva das mãos dos militares quando eles estavam todos em um Fusca. E só neste século é que gente que participou da operação, quando foi reaberto o caso, na Comissão de Verdade, essa gente deixou claro que tudo foi forjado, que ele foi morto, como aliás o país inteiro sabia, né? Todo mundo sabia, mas não havia a oficialização. No governo Fernando Henrique, houve aquela lei dos desaparecidos e aí foi finalmente emitido um atestado de óbito para a família. Década de 90 e a família não tinha um atestado de óbito, sendo que ele foi morto em 1971. E o Rubens Paiva, engenheiro civil, ele nasceu em Santos, o pai dele trabalhava no interior, mas tinha também negócio em Santos. Se mudaram para Santos, nasceu lá, foi eleito deputado pelo então PTB, que não tem nada a ver com o PTB atual, né? Mas o Rubens Paiva, ele participou como deputado de uma comissão parlamentar de inquérito que demonstrou o papel de alguns institutos que foram inventados na época e que defendiam, mais do que defendiam, construíam um ambiente para um golpe militar. E, particularmente, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, portanto, o IPES e o IBAD, que financiava palestrantes e escritores, e estes escreviam artigos ou faziam palestras falando da ameaça vermelha no Brasil. Então, na Embaixada dos Estados Unidos, que financiava essas atividades paralelas, e também em muitos grupos empresariais, desenvolveu-se uma raiva do Rubens Paiva pelo papel que ele teve naquela comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. E no 1º de abril de 64, quando o golpe estava ali sendo consolidado, etc., embora a realização oficial ela é feita dia 2, quando é decretada a vacância da presidência sem que o João Goulart estivesse fora do país. Mas naquele dia, 1º de abril, o Rubens Paiva fez um discurso de 5 minutos na Rádio Nacional e dizia que a sociedade deveria defender a legalidade e a democracia. Interessante que ele foi cassado, seu mandato foi cassado, antes mesmo de o Castelo Branco virar presidente.
Porque o ato institucional número 1, ele é do dia 9 e é divulgado no dia 10 de abril. A eleição do Castelo é dia 11. Tanto que o Costa e Silva aparece como um dos que assinam o ato institucional número 1. E ele não tinha... Ele não era presidente, obviamente. O presidente seria o Castelo, ele foi o sucessor do Castelo. E um dos artigos falava exatamente sobre o poder do Executivo de cassar mandatos, de afastar provisória ou definitivamente e lançar na condição de inelegível os parlamentares cassados, e foi o que aconteceu. O AI-1 foi assinado pelo Costa e Silva, pelo brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e pelo vice-almirante Augusto Rademacher Grunewald. Rademacher que depois fez parte da junta entre a doença de Costa e Silva e a posse de Emílio Garrastazu Médici. O Rubens Paiva fez o quê? Porque isso foi muito depois, né? 64, cassado, vai pro exílio. Aí ele volta, ele iria para o Chile, de passagem pelo Brasil, ele toma a decisão, eu vou para São Paulo. Porque a minha família está em São Paulo. E quando reencontra a família, diz, eu não vou embora mais. E eles resolvem ir para o Rio de Janeiro. A aeronáutica, nos controles que fazia no aeroporto, faz a abordagem ali de duas senhoras que vinham do Chile, e na bolsa de uma delas há uma carta endereçada exatamente ao Rubens Paiva. A carta não tinha nada de comprometedora, mas eles viram que aquela carta fora escrita e era dirigida exatamente ao Rubens Paiva, e ela fora escrita no Chile, e eles entraram numas que o Rubens Paiva, ao receber a carta de alguém que tinha ligação com o MR8, a Helena Bocaiúva, uma exilada, filha do Bocaiúva Cunha, né, também deputado cassado, depois de 64, e ela foi implicada no sequestro do Elbrick, Charles Elbrick, embaixador dos Estados Unidos. Foi uma ação ali que teve gente do MR8, da Aliança Libertadora Nacional, sem conhecimento do Marighella. Marighella não sabia daquela ação. Mas aí eles queriam o Lamarca, porque o Marighella foi executado em 69, e esses eram os dois grandes terrores, né, dos repressores e da ditadura, e particularmente dos militares, dos generais. O Marighella, porque era um revolucionário. O Marighella não era um pseudo-revolucionário, um contestador de lanchonete. Não era um Che Guevara de boutique. Ele era um revolucionário. E era visto, inclusive, naquele momento, como alguém que tinha posições muito parecidas com a do Che Guevara genuíno. E o assassinato do Marighella faz com que as atenções se voltem depois para o Lamarca. Quando o Lamarca sai do quartel, ele era um militar, um atirador exímio, um dos melhores atiradores na história das Forças Armadas, porque eles têm os testes, as provas, né, de avaliações, de rapidez, pontaria, frieza, capacidade de movimento, tiro em movimento. E ele era exímio, tinha um talento natural e treinava muito.
Quando um cara com essas qualidades sai do quartel levando armas, levando fuzis e algumas metralhadoras, o carregamento seria muito maior, né? É que um problema ali, meio aleatório, acabou impedindo que o carregamento fosse maior. Morto Marighella, que havia rompido com o PCB, exatamente porque o PCB não queria saber de luta armada, né? Queria fazer ali uma oposição dentro das exíguas possibilidades, talvez por intermédio do MDB, já que o PCB era proscrito. E aí o morto Marighella, Lamarca vira o alvo. Eram dois, agora é um. Todas as forças estão concentradas em Lamarca. E qualquer um que eles suspeitassem que pudesse ter notícia do Lamarca era preso e torturado para falar. E muitas vezes chegou um momento em que eles sabiam que o cara não tinha informação. Mas aí entrava aquilo que se desenvolveu dentro do aparelho de repressão e de tortura do Estado brasileiro. Porque tudo isso é o Estado brasileiro. Se desenvolveu o prazer. O prazer. Quase o vício de torturar. E mesmo quando sabiam, esse cara não tem informação. Torturava. Bom, a coisa durou, quando muito, 2 dias. Mataram Rubens Paiva. Que, claro, não tinha informação nem onde estaria um suposto contato do Lamarca, que eles achavam que ele sabia, por causa da carta. E muito menos o Lamarca. E aí, só um detalhe. Nós tivemos nessa votação agora, porque esse caso, ele foi arquivado em 71 mesmo. E olha que não foi por unanimidade, não. Não foi por unanimidade, não. Ele foi arquivado, que a votação na época ficou empatada. E aí quem desempatou para arquivar o caso foi o então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. Aí arquivaram. Só que agora, quando o Conselho de Defesa, a Comissão Nacional de Verdade retoma o caso, e agora o Conselho Nacional de Direitos Humanos reabre o caso, houve uma abstenção. Mas peraí, não foi por unanimidade? Não. O representante do Ministério da Justiça se absteve. O Lewandowski e o próprio Lula precisam explicar isso. E num caso como esse, a abstenção é mais grave do que eu votar contra. Porque se o cara votar contra, ele tem de explicar por quê. Não, eu acho que isso não deve ser reaberto e tal, tá tudo. A família já recebeu atestado de óbito, todo mundo já sabe que ele foi morto pela ditadura, os que esconderam o corpo e os que o mataram já admitiram, porque isso foi admitido neste século. Então eu não vejo motivo para reabrir. Não! Abstenção. Como é que você opta pelo nada num caso como esse? Ministério da Justiça. Deixa eu explicar isso. Isso não vai trazer nada para a família, porque todo mundo já sabe a verdade. Mas é uma oportunidade para que o Brasil saiba o que aconteceu. E nós estamos falando de um caso lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, quem quer saber sobre Ustra, porque há livros, né, defendendo o Ustra, a gente que defende o Ustra, diz que ele não fez nada daquilo. Olha, eu não vou nem entrar nos casos porque eles estão na internet, contados pelos próprios, que graças a Deus estão vivos. Coloca aí, entra no YouTube, coloca aí Adriano Diogo Ustra. Adriano Diogo.
Tá aí vivo. Ou então Gilberto Natalini e Ustra. Tá vivo Gilberto Natalini. Pode confirmar. Tu tá aí na entrevistas e mais entrevistas de ambos. Aliás, depois, ainda na década de 70, o Natalini, já como médico, atende o Ustra no hospital. O Ustra não o reconhece. E aí ele fala pro Ustra. Ele agradece o Natalini, diz que foi muito bem atendido. E o Natalini diz, pois é, o senhor não me deu esse mesmo atendimento lá no Doicode. Agora o Adriano Diogo, o que ele passou, cara? Procurem. Mas há um que passou pelo Doicode em São Paulo que não pode contar a história. Esse foi morto. Mas está lá a história, está num livro. Está num livro. Vocês podem encontrar essa história num livro Eu Só Disse o Meu Nome. O Alexandre Vanucci era estudante de geologia da USP e foi morto pelos torturadores no Doicode, em São Paulo, em 73. E eles queriam nomes de militantes da LN. E ali a LN já estava muito esvaziada. E isso aconteceu desde a morte do Marighella em 69. Então, um parente dele lançou no ano passado o livro Eu Só Disse o Meu Nome, cujo título é referência ao fato de que, quando torturado para que dissesse nomes de militantes da LN, ele dizia apenas seu próprio nome. Eles diziam, queremos nomes. E ele dizia, meu nome é Alexandre Vanucci Leme. Foi morto. Jovem. Cursava geologia, amava geologia. Mas eles queriam nomes da Aliança Libertadora Nacional e o mataram. Mataram também militante, para valer, como Stuart Edgar Angel Jones, o filho da Zuzu Angel. Mas que era um militante sem relevância extraordinária. Ele estava ali, estava na militância política contra a ditadura. Mas eles queriam nomes. De novo, Lamarca. Onde está Lamarca? E é claro, mas nem pessoas muito próximas do Lamarca podiam saber onde ele estava. Exatamente por isso. Quem denunciou, quem contou por onde passaria o Marighella, por exemplo, foram frades que faziam oposição à ditadura, foram torturados no Rio de Janeiro e entregaram onde em São Paulo o Marighella poderia ser encontrado. E ele morreu numa rua nobre de São Paulo, executado. E o Stuart, aí entra a maneira até como a tortura é realizada, né? A ideia de, se o sujeito sobreviver, que ele fique destroçado internamente. Ainda que ele consiga, depois de anos, uma recuperação física, mas que a sua alma fique destroçada. E o Stuart, eles chegaram, conforme depoimento de outros presos, né, a colocar a boca dele no escapamento do carro, sendo arrastado no pátio pelo Estado brasileiro. E a Zuzu procurava o filho, ninguém sabia, não, aqui não esteve, mentiu. Ela procurou o Silvio Frota. Ela procurou, porque ela era muito conhecida. A altíssima sociedade a conhecia, estilista. O marido americano, então eles conseguiram falar com diplomatas americanos, senadores americanos. Ela chegou a falar com Ted Kennedy e começou a incomodar. Então, em 76, eles matam Zuzu, forjando ali um acidente automobilístico, mas que na verdade foi provocado e ela morreu. Ela sabia que eles iriam matá-la, ela deixa um bilhete com o Chico Buarque de Holanda, grande amigo dela, de que ela gostava demais.
E, de certa maneira, ela via no Chico o filho dela, né? O Stuart. Ela achava que tinha alguma coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Perdeu o filho e via naquele rapaz ali alguém que fazia com que ela se sentisse próxima do filho. Então ela visitava o Chico, as filhas do Chico, a esposa do Chico, a Marieta Severo, e deixou um bilhete. Quando ela morreu, o Chico falou: o que eu faço com esse bilhete? E aí, junto com o Joanir Ventura e tal, eles conseguem mimeografar aquele troço e mandam para 100 endereços, inclusive para eles próprios, porque eles queriam saber se o correio funcionaria. E eles recebem. Mandaram para jornalistas, escritores, gente influente. Nada. Tanto que o Cláudio Abramo, o grande Cláudio Abramo, fez essa pergunta. Ele fez. Peraí, eu recebi um bilhete aqui. Se eu recebi, muita gente deve ter recebido. Cadê isso? Ninguém fala nada? Ela foi tratada como louca e agora a denúncia de que ela foi assassinada também será tratada como loucura? Restou ao Chico fazer o que ele faz melhor. Ele fez uma música angélica, né? Onde até ele tem um verso que diz: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Era uma das possibilidades. Que estivesse no mar. Poderia estar enterrado como indigente. Há um livro que defende que ele foi enterrado como indigente, mas há outro que defende que ele foi atirado no mar, e provavelmente foi, porque essa era uma prática usual. Atirar os mortos pela ditadura nas águas do mar. Em alguns casos eles abriam o peito, colocavam um ferro para que o corpo não boiasse, para que afundasse, né? Para que não ficasse boiando. Mataram o Stuart, mataram o Zuzu, mataram crianças, sequestraram crianças, só que aí, diferentemente da Argentina, que era uma política de Estado, a ditadura argentina sequestrava bebês para dar para famílias amigas dos ditadores ou para militares. Mas aqui no Brasil, alguns militares evitavam que as crianças fossem mortas, porque havia a ordem de matar filhos de guerrilheiros, lá no Araguaia, por exemplo. Até mesmo bebês submetidos a torturas psicológicas, como ficar naquele ambiente, ou crianças já com algum entendimento, vendo os pais serem torturados. E em muitos casos havia ordem de execução dos próprios filhos antes da morte dos pais, para que os pais desabassem e falassem tudo. Ou a tortura dos filhos para que os pais falassem tudo. E muitas crianças foram levadas então para orfanatos, e dali o nome mudado, o local de nascimento mudado, famílias adotaram, e essas crianças cresceram sem saber. Há um livro também que trata disso. Há um livro que trata disso e que conta o que aconteceu com essas crianças, ou pelo menos com aquelas que descobriu-se, né, depois estavam nessa lista criminosa de raptos, de sequestros. E o livro chama-se Cativeiro Sem Fim. Foi lançado em 2019. É da Alameda Editorial, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, não é preciso dizer, ele e Manuel Fiel Filho. Um morto em outubro de 75, outro em janeiro de 76. A morte de um e de outro apressou a abertura. São heróis. Manuel Fiel Filho foi morto porque distribuía jornal de Voz Operária na fábrica, ele era metalúrgico. O cara foi morto, torturado, porque distribuía jornais. O crime chegava nesse ponto. Foi morto porque distribuía jornais. Jornais proibidos. Jornais políticos. Jornais censurados. E foi quando, inclusive, o Geisel muda o comando do 2º Exército. E aí, a morte do Manuel Fiel Filho, porque isso aconteceu depois da morte do Herzog, a morte do Manuel Fiel Filho foi uma tentativa da ala que não queria abertura nenhuma, fim de regime, coisa nenhuma,
uma maneira de afrontar a ordem do Geisel, mas aí o Geisel conseguiu um contragolpe e em 77 ele ainda enfrenta, mas principalmente em 76, mas ainda em 77 ele enfrenta forças que queriam derrubá-lo. O próprio Paulo Egídio, governador de São Paulo, disse isso abertamente. Né? Ele soube do plano de generais que queriam derrubar o Geisel. E não é que o Geisel fosse bonzinho fazer isso, no governo dele houve tortura, mas porque ele tinha como o certo é reabrir, ter mais um presidente que vai fazer a jornada final e entregar para os civis. Era uma convicção. E aí, para enfrentar todos esses que o atacavam, e que atacavam a abertura, ele peitou o sistema de tortura, mas que permaneceu, embora aí mais escondido, mas permaneceu, mas começa a esvaziar-se. E eu falei em criança, e há um último caso aqui. Ele não morreu durante a ditadura, morreu depois. Ele tirou a própria vida. Carlos Alexandre Azevedo, filho do jornalista Dermi Azevedo. Os pais presos e ele espancado quando tinha menos de 2 anos. Tinha 1 ano, 8 meses, um bebê. E aquilo ficou. Os pais presos, torturados, ele próprio espancado como criança, sem entender nada, era um bebê de 1 ano e 8 meses. Machucou a cabeça, aquilo provocou problemas por muito tempo. E ele cresceu com depressão, com medicamentos, com fobia do contato social, ele não queria falar com ninguém. Até que em 2013, ele tirou a própria vida. Foi o limite, 2013. Isso aconteceu no DEOPS paulista, hein? E o Movimento Nacional de Direitos Humanos, quando ele morreu, disse o seguinte: hoje a ditadura militar concluiu a morte de Carlos, iniciada em tão tenra idade. Este acontecimento entristece a todos nós profundamente e fortalece nosso empenho na luta por memória, verdade e justiça, de forma que a impunidade não continue se perpetuando. E essa impunidade não continue se perpetuando é que é um dos valores embutidos na reabertura do caso do Rubens. É mostrar para o país o que aconteceu. O Carlos tinha 1 ano e 8 meses. E o pai dele, quando o filho tirou a própria vida, disse: meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje com uma overdose de medicamentos. Com apenas 1 ano e 8 meses de vida, ele foi preso e torturado em 14 de janeiro de 74, no DEOPS paulista, pela equipe do delegado Sérgio Fleury, onde se encontrava preso com sua mãe. Na mesma data, eu já estava preso no mesmo local. Cacá, como carinhosamente o chamávamos, foi levado depois a São Bernardo do Campo, onde em plena madrugada, isso depois do que aconteceu no DEOPS, madrugada os policiais derrubaram a porta e o jogaram no chão, tendo machucado a cabeça. Nunca mais se recuperou. Como acontece com os crimes da ditadura, o crime ficou impune. O suicídio é o limite da sua angústia. Conclamo a todos que orem por ele, por sua mãe Darcy, por seus irmãos Daniel, Estevão e Joana, para que a sua, nossa dor seja aliviada. Tenho certeza de que Cacá encontra-se no paraíso, onde foi acolhido por Deus. O Senhor já deve ter lhe confiado a tarefa de consertar alguns computadores do escritório do céu e certamente o agradecerá pela qualidade do serviço. Meu filhinho, você sofreu muito. Só Deus pode copiosamente banhar-te com a água purificadora
da vida eterna. Seu pai. Meu caro Ronald Gimenez.